objetivo dessa reunião. Então, pessoal, o objetivo da nossa reunião é a reunião semestral, na qual a gente apresenta a extensão para os alunos, os alunos de contábeis do CEDERJ, e a gente também vai apresentar algumas novidades para vocês. A gente também abre a reunião para eventuais dúvidas, tá? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Paula. Eu atuo como coordenadora da extensão pela UFRJ e a gente tem aqui a nossa equipe, cada um vai falar um pouco e aí então a gente vai começar então a falar para vocês do que se trata a extensão. Então vou passar a palavra para agora quem quiser falar da nossa equipe, fiquem à vontade. Posso lá? Então, pessoal, boa noite. Sou o Ademir. Alguns alunos já me conhecem, ou de outras disciplinas. Faço parte da disciplina já aqui no CDR já tem um tempo. Alguns já me conhecem de outros carnavais, entre aspas, por atividade de extensão. Faço parte, das disciplinas de análise de investimentos, gestão de projetos e gestão de desenvolvimento e inovação um e 2. Minha formação, eu sou administrador público e mestre em desenvolvimento territorial e políticas públicas. Quero, desejar aos alunos novos do primeiro semestre as boas-vindas e no que precisarem, vocês podem estar nos procurando, entrando em contato para qualquer coisa, tá? Pode ir lá, Yala. Oi, pessoal. Vou sim, Ademir. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Ayala, estou coordenador de atividade de extensão, junto com o professor Mauro. O professor Mauro, além de coordenador do curso, também está coordenador de atividade de extensão da UF. É um prazer estar com vocês aqui. Os alunos do primeiro semestre, se tiver alguém aí, fiquem tranquilos, vocês não precisam se preocupar agora, nesse momento, com a extensão, só a partir do segundo, né? Por regra do curso. É importante agora, nesse momento, vocês se habituarem com a metodologia, com a plataforma, eles se conhecendo. Extensão é super importante, mas a partir do segundo semestre. A equipe nossa, ela é super proativa. A gente está na plataforma, na sala de tutoria direto, respondemos os e-mails institucionais e daqui a pouco a professora Paula vai trazer uma novidade super importante aí que a gente está trabalhando desde algumas semanas, né, Paula? Então, sejam todos bem-vindos. Os alunos, a partir do segundo semestre, devem ter algumas dúvidas. A extensão ela é super importante, o MEC institucionalizou a extensão nas universidades, né? Então, é super importante para vocês, alunos, devolverem para a sociedade, né, um pouco do que as universidades, tanto a UF quanto a FRJ, lhes proporciona. E é isso, estamos aqui nesse momento, para nos apresentarmos, tirarmos algumas dúvidas e, durante o semestre, apresentar aí toda a dinâmica de extensão e dúvidas eventuais que forem ocorrendo. Sejam bem-vindos, qualquer dúvida, alunos UF, fiquem à vontade para entrar em contato via sala de tutoria e via e-mail também, institucional. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro Florentino, sou coordenador do curso de Ciências Contábeis do CELA UF. Também vou atuar como coordenador da extensão, porque a gente vai expandir o escopo, oferecendo mais, mais cursos de extensão, né? Que, como o professor Ayala bem falou, nós devemos devolver para a sociedade aquilo que a sociedade está nos oferecendo, né? Que é graduar novos contadores, e é necessário que se faça esse retorno à sociedade dentro da nossa proposta, né? Fiquem à vontade, lá na página da graduação de vocês tem o e-mail da coordenação do curso, que é contábeis.ead.cm@eduf, e todas as informações estão lá contidas. Como o professor Ayala bem falou, a professora Paula também, e o Ademir,
não se preocupem, porque tudo se resolve. A equipe é muito proativa, a gente procura ser o mais rápido possível nas respostas e tirar as dúvidas. E não se apavorem, porque eu gosto de brincar que entre mortos e feridos todos se salvam ao final, né? Guardadas as devidas proporções e particularidades. Sejam muito bem-vindos e que venhamos um semestre aí bem frutífero. Sayal, por gentileza, São Paulo. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz, eu sou tutora à distância também, da UFRJ. Acho que uma galera que já me conhece, estou fazendo vídeo tutoria, respondendo a galera. É, Muito animada para gente ver os projetos, né? Ver vocês realizando os projetos esse ano. A gente está aqui para ajudar, como todo mundo já falou. Estou agora mesmo olhando a sala de tutoria, né? Vendo uma galera que também estava falando. Também vendo se a galera conseguiu entrar todo mundo, pedindo também para vocês avisarem os seus colegas, né, nos grupos, porque a galera fica muito perdida, né? Fica meio solta. Muita gente não, os e-mails no semestre passado. O Ademir falou muito sobre isso, como os e-mails às vezes vão para o spam e a galera não vê, né? Então, estejam sempre avisando os seus colegas também, para a gente poder ter uma experiência melhor. Boa noite. Opa, Júlio Fernandes, tutor à distância também, da UF, dando apoio aí a todos os alunos. Hoje até o público está mais tranquilo, segundo a Ademir, devido ao jogo, mas estamos aqui para apoiar. A Bia também sempre respondendo, a gente também marca videotutorias regulares, até essas videotutorias que tanto a Bia participa quanto eu participo, justamente para esclarecer algumas dúvidas pontuais que às vezes a pessoa não consegue expressar na sala tutoria ou por e-mail. Então, é um canal também de esclarecimento e a gente, a partir da próxima semana já vai começar a ter. E é justamente mais um ponto de apoio que para esclarecimentos, além da sala tutoria, que a gente dá preferência para todas as dúvidas serem feitas na sala tutoria e o e-mail só para entrega das atividades, né? Fica mais fácil de controlar. Porque, como a própria Bia falou, muitos e-mails podem cair no spam e a gente não responder, mas na sala tutoria, se for uma dúvida, com certeza a gente vai responder. Pode demorar um pouquinho, porque às vezes a dúvida não é tão simples assim e a gente chama o colegiado para uma tomada de decisão, até para ajudar da melhor forma, ou até escalar para a coordenação superior. Então, qualquer coisa, estamos aqui para dar apoio, porque o intuito nosso é ajudar os alunos a poder gerar as horas deles, né? Da melhor forma possível. Bom, pessoal, então, apresentado nossa equipe. Tá faltando a professora Eliane Pereira, né, que não está aqui presente nesse momento, mas ela também é a coordenadora pela UFRJ, tá, da extensão. E bom, então vamos, já que agora nós já nos apresentamos a vocês, algumas informações já foram colocadas aqui, eu vou tentar, juntamente com a equipe, trazer de uma maneira, linear aqui para vocês acompanharem. A primeira informação que foi dada é que realmente o aluno do primeiro período não precisa se preocupar com a extensão, ele recebe já uma grade fixa, e então os alunos que estão aptos a realizar projetos de extensão são aqueles que estão a partir do segundo período, até o período de formatura, tá? Isso não impede vocês de participarem já dessa reunião de hoje, para vocês já saberem o que vocês precisam fazer já para o próximo semestre, tá? Então sejam todos bem-vindos. Aqui a gente tem, como vocês perceberam, duas universidades que a gente trabalha junto numa interseção que é a extensão. Então a gente tem a UFRJ e a UF, né? Então tem os polos que são vinculados pela UF, tem os polos que são vinculados pela UFRJ. Mas trabalhamos numa equipe só, tá? É uma equipe que é, trabalha para atender vocês, né? Tem algumas regras que a gente vai explicar que se aplicam especificamente para alunos do FRJ e tem algumas regras que se aplicam especificamente para alunos da UF, né? A gente vai tentar, assim, trazer isso para vocês, esse tipo de esclarecimento também.
Para abrir a reunião de hoje, eu acho importante mostrar para vocês um blog que a gente construiu junto, a equipe fez um trabalho aqui de mutirão para esse blog poder acontecer, que reúne a ideia desse blog, ele surgiu numa demanda, né? Porque a gente entende que vocês ficam querendo já realizar a extensão, especialmente os alunos que estão próximos a se formar e já estão querendo já obter o diploma. E o que que acontece é que o site do CEDERJ, né, o site que vocês acessam, a plataforma que os alunos têm acesso, ela, durante o período de férias, antes de iniciar o período, ele fica suspenso para manutenção, o que é natural, né, de todo curso EAD, né, para que durante o semestre a funcionalidade não se perca. Então, pensando nisso, para que vocês tenham sempre uma informação, a partir de agora vocês vão ter um blog, tá? Com informações que vão ser atualizadas semestralmente para vocês e, se for necessário, ao longo do semestre também pode haver alguma atualização. Vou solicitar alguém aqui que compartilhe a tela e mostre o blog, talvez o Ademir, ou enfim, alguém que possa fazer isso, porque o meu computador eu não estou conseguindo compartilhar a tela por algum motivo, mas mostrar para vocês, porque nesse blog agora vocês conseguem. A Bia mandou, parece mensagem, né, pela plataforma, não sei se o Júlio também mandou, ou então se a mensagem da Bia já foi para todos. Tenha lá o endereço do blog, tá? Mas a gente vai abrir aqui o blog para vocês e a gente vai explicar para vocês já o que que é a extensão e vamos falar todos aqui, né, a respeito da UF, da FRJ, e vamos apresentar qual é a nossa proposta aqui para trazer o esclarecimento, tá? Então, assim, esse é o blog, ele foi feito pensando em vocês, tá? Tudo que a gente faz aqui é pensando em facilitar a vida de vocês. A ideia é que a extensão, ela, também como já foi dito, né, ela possa fazer essa ponte entre o conhecimento acadêmico e a sociedade, né? E isso não deve ser um fator de, vamos dizer assim, que o aluno olhe para a extensão como algo simplesmente que ele precise resolver. E aí acaba virando um fardo para o aluno, né? O aluno precisa cumprir aquele determinado crédito para para ficar habilitado, né? Ter o seu bacharel em ciências contábeis. A ideia aqui é justamente vocês se envolverem e terem um pouco mais de consciência da importância da extensão, né? Que é algo que está sendo bem valorizado é, atualmente. E eu vou pedir isso. Obrigada, Luciana. Fechar o áudio. É, então, assim, aqui é para vocês entenderem um pouco mais o que que é essa extensão. Não é só, óbvio, é uma coisa que faz parte do currículo de vocês. Vocês têm uma determinada carga horária que vocês precisam cumprir. Porém, a ideia também é vocês entenderem da importância disso, assim, dessa prática, né? De como é importante fazer essa ponte, né, entre a academia e a sociedade. Então, assim, esse blog está sendo feito especialmente para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida depois de acesso, né, de como navegar no blog, né, a gente também pode trazer algum esclarecimento. Mas ele é bem simples, ele tem uma interface simples e a ideia então é essa, né? Que vocês possam sempre, que tiver alguma dúvida, vocês terem esse canal para vocês acessarem. Ele é um painel, tá? Ele não é um blog interativo, ou seja, a gente não habilitou a possibilidade de vocês fazerem postagens. Tá? Para isso, tem a plataforma do C10, tem os meios formalizados, né? O blog que a gente está criando aqui é um blog da equipe do CEDERJ, né, os coordenadores, tutores, todo mundo está envolvido, né, nessa construção, mas ele foi feito como uma ferramenta adicional. Ele não é o meio oficial do CEDERJ, né, no qual vocês entram e fazem tiram as suas dúvidas e acessam a comunicação oficial, né, de todo o curso que vocês vão estar, que vocês estão matriculados, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta adicional, mas assim, a gente dedicou e fez com muito carinho para vocês, tá? Então, assim, a gente tem essa página inicial, dando as boas-vindas, né? E a gente então tem aqui à esquerda o menu, né? Onde vocês podem clicar. E aí a gente vai todo o semestre colocar os projetos disponíveis, tá? Então, primeiro, a gente já falou para vocês quem somos, então tem também o Fred,
que também tem, então aí tem um pouquinho da bio de cada um. É, o, Ademir, se puder clicar. Eu não vou ficar mostrando, vou ler, né? Mas é só para vocês visualizarem. Então a gente colocou a foto, né? Um pouco da nossa formação. É um texto simples, objetivo, né? Para vocês entenderem quem somos, né? É, às vezes a gente se comunica por e-mail, vocês não sabem quem somos, né? Então tá aí. A gente está dando aí um rostinho aí para essa comunicação, tornar a comunicação um pouco mais próxima a vocês, né? Já que a gente está no ensino EAD, então o objetivo foi esse. Então, a gente vai ter aqui, é, nesse menu, a gente vai ter dúvidas frequentes, a gente vai falar delas agora, e a gente vai depois mostrar, eu já vou mostrar aqui para vocês no menu, que a gente tem a descrição já de 4 projetos e a disciplina de extensão, tá? E no final, a gente tem aqui, clique e acesse o nosso canal do YouTube. Nesse canal do YouTube é justamente onde estão essas reuniões que a gente faz todo semestre. Lá tem essa reunião que a gente vai subir. Lá a gente está gravando agora e vai estar nesse canal para o aluno que não está participando agora, mas que quer olhar, está no jogo do Flamengo, né? E aí quer acessar a reunião, então tá aí, tá? Bom, vou começar a falar. Eu abro a palavra também para o Ayala, o Júlio, o Mauro, a Ademir, a Ana. Assim, quem quiser falar vai acrescentando, tá? Pra gente fazer uma reunião um pouco mais dinâmica, né? E eu vou começar falando, mas, por favor, contribuam à vontade, tá? Então, assim, o primeiro esclarecimento muito importante que vocês precisam saber é que existe na extensão, a extensão vocês precisam cumprir 300 horas de extensão, tá? Ah, vocês podem pôr 300 horas, né? Mas 90 horas, ela diz respeito à disciplina de extensão, que é esse GDI. Como está aqui no menu, é essa última descrição aqui, né? No caso, antes do link do YouTube. Vocês notem que não tem a palavra projeto antes de GDI, né? Então, ela é uma disciplina. Então, você precisa cumprir 90 horas de disciplina. E a gente tem os projetos de extensão, né, que somam 210 horas. Vocês precisam entregar, né, no caso, participar de projetos e somar 210 horas. Pode fazer mais de 210? Pode, tá? É, então é isso, basicamente, tá? Então, essa é a primeira definição que vocês precisam ter em mente. São 300 horas, porém 90 horas são de disciplina e 210 são de projetos. E o foco dessa reunião de hoje aqui são os projetos de extensão. E por que que esse é o grande foco? Porque desde que a gente iniciou, assim, como equipe, a pensar nos projetos, a viabilizar esses projetos, a trazer um melhor desempenho, participação, né, dos alunos, para que vocês tenham mais facilidade em cumprir essa carga horária, nós idealizamos alguns projetos, né? Então, assim, esses projetos estão descritos aqui no menu, são projetos que foram pensados para vocês, tá? E vocês vão entender por que disso, né? Por que que existem esses projetos que a gente pensou especificamente para os alunos de contábeis da UF e da UFRJ, tá? Bom, então, a primeira definição e o foco da nossa reunião, então, já está dito. Bom, dado isso, é, a gente vai ter. Aqui entra a diferença entre os alunos da UFRJ e os alunos da UF, tá? E aí vocês vão entender por que que a gente, então, fez com tanto carinho esses projetos e a gente vem lapidando esses projetos ao longo dos semestres, né? Por quê? Eu vou falar pela UFRJ e depois, né, os coordenadores, tutor da UF pode falar pela UF. E também, se eu esquecer de alguma informação a respeito da UFRJ, por favor, complementem. Mas assim, dentro da FRJ, tem uma diretriz que é a seguinte: o aluno ele só pode cumprir, só vale para ele, né, para contabilizar essa carga horária, os projetos de extensão que estão listados na PR5, no SIGA, né? E aí o que que acontecia? Antes da gente disponibilizar esses 4 projetos que estão aqui, os alunos eles não conseguiam, assim, acessar projetos. Por quê?
Porque tem uma lista imensa de projetos no SIGA, na PR5, tá? Só que aí quem comanda um projeto é o coordenador do projeto. Então, tipicamente, o aluno que queira participar de algum projeto, ele vai entrar lá no SIGA, ele vai escolher um projeto, ele vai escrever para o coordenador do projeto solicitando a sua participação. E o que acontecia é que às vezes muitos projetos já não estavam com vaga aberta, ou então o coordenador, né, já estava com uma equipe fechada, ou o projeto estava ali no SIGA, mas não estava acontecendo num determinado período. Então, assim, a carga horária às vezes não era clara para o aluno, né? Às vezes não ficava claro o que ele podia fazer, ou a maioria dos projetos são no formato presencial, e o CEDERJ ele oferece, a proposta dele é uma proposta EAD. Então, os alunos encontravam muita dificuldade. Bom, pensando nisso, a gente fez, né, durante alguns, né, já alguns anos, já, né, alguns semestres que a gente está já lapidando esses projetos que são os projetos de empreendedorismo, o Finanças Pessoais, o projeto de Imposto de Renda e o projeto Iniaga, tá? Então são esses 4 projetos que eles foram pensados especificamente para vocês. Vocês podem fazer outros projetos de extensão, alunos da FRJ, tá? Que estejam listados na PR5 pelo SIGA? Podem. Vocês podem fazer quantos projetos de extensão vocês quiserem fazer, tá? Os que vão valer para vocês são ou esses 4 que estão listados, ou algum projeto que esteja lá e que seja até de outro departamento, vocês podem fazer de outras faculdades, né? O ideal é que vocês façam projetos que sejam de temáticas ou cursos que convirjam, né, com ciência contábeis, né? Se vocês não conseguirem isso, né, vocês podem, se vocês se interessarem por outro projeto de extensão, também não tem problema, tá? Vocês podem realizar. Mas, então, a gente tem esses projetos para vocês. Então, só para deixar claro que aluno da UFRJ, para cumprir carga horária de projeto de extensão, tem que ser ou esses projetos que nós fizemos para vocês, ou o projeto do SIGA, tá? Eu vou passar a palavra, então, agora para os responsáveis pela UF, para explicar para vocês, porque já outra diretriz, tá? E aí depois a gente volta e a gente fala um pouco de cada projeto específico, tá bom? Oi, pessoal, novamente, a professora Paula comentou, né, agora há pouco que tanto a FRJ quanto a UF trabalham alinhadas, unidas, em relação ao curso de Ciências Contábeis. Isso é super importante. É, a única diferença, né, a gente costuma dizer que a gente trabalha 95% igual. Aí tem as especificidades de sistema, tá? É só para deixar bem claro. É essa pequena diferença que não pode gerar nenhuma dúvida para os alunos da UF e para os alunos da UFRJ. A professora Paula informou que para os alunos do UFRJ, só os cursos que estiverem disponíveis lá no site da Pró-Reitoria de Extensão. Enquanto que na UF, a professora Paula destacou aí, né? Além dos cursos disponíveis no site lá da Proeste, a gente sabe que pode ter um certo delay, pode ter uma certa dificuldade de atualização do coordenador do curso que está disponibilizando, do curso de extensão que está disponibilizando. Um professor que está disponibilizando um curso de extensão de matemática financeira, HP, inteligência artificial para ciências contábeis. É o professor da universidade que cadastrou esse curso, tramitou em todas as fases, né? Departamento, instituto, para reitoria, e ele vai abrir, vai ter todo um cronograma. Nós, coordenadores de extensão, não temos, eu vou ser matriculado, por que que o professor não responde? Nós não temos essa conexão. Informamos, olha, tem esse site, tem o site da Proeste, que tem os cursos lá, né, Paula? E os alunos da UF não ficam limitados apenas aos cursos disponíveis pela Proeste. Nós definimos, né, professor Mauro,
E eu, quando entrei, nós definimos que todos os cursos de extensão disponíveis nas universidades que compõem o consórcio CEDERJ e até de outras instituições também privadas, Fundação Bradesco, PUC, FGV, sendo curso de extensão, pode fazer, e aí a gente tem o trâmite de como que o aluno deve proceder. Tem o certificado, preenche o formulário lá na, lá na lá na plataforma, ou pode mandar por e-mail também. A gente disponibiliza as duas formas para facilitar. Ayala, uma visita técnica ao Conselho Regional de Contabilidade conta como horas de extensão? Não, não conta, porque não se caracteriza como curso ou projeto de extensão. Se o Conselho Regional de Contabilidade disponibilizar um curso de extensão de Excel, e aí sim, no primeiro semestre, nós temos os cursos de imposto de renda, né? A UFRJ disponibiliza, aí tantos alunos da UFRJ, UF. Eu sou professor da Rural, lá em Seropédica. E aí eu informo os alunos, fiquem à vontade para fazer. É mais informação, os alunos podem fazer. Sendo extensão, pessoal, a UNB, Federal da Bahia, enfim, a Federal do Rio Grande do Sul. Sendo de extensão, alunos UF é tranquilo. Uma visita técnica, um curso de HP não se caracteriza como extensão, mas esse certificado ele pode ser enviado para a coordenação do curso, professor Mauro, né, como atividade acadêmica, né? Então, para os alunos UF, todos os cursos de extensão, seja UF, seja o FRJ, Rural, a UERJ, o Fala. ENF. Yala, eu posso fazer um curso é, que não está relacionado à contabilidade? A professora Paula orientou, olha, é interessante nesse momento do curso de vocês fazerem algo que esteja atrelado à formação de vocês. Eu costumo falar que um aluno uma vez pegou e falou assim: professor, estou fazendo um curso de enólogo. Aí eu falei assim: caramba, mas o que que isso tem a ver, né? Aí depois ele disse: não, eu tô abrindo uma empresa que vai trabalhar, eu vou desenvolver fornecedores de vinho. Foi para Mendonça. Teve que me explicar, contar uma historinha bonitinha, né? Eu falei: ok, se você está fazendo isso para o desenvolvimento da sua empresa, tudo a ver, mas eu vou fazer um curso de extensão de fotografia. A gente vai olhar e vai falar assim, como que esse curso vai te agregar na formação em contábeis? Ok, é um hobby, é super importante, arte, mas a gente costuma direcionar os alunos para fazerem cursos relacionados à formação. Então, a pequena diferença que a gente tem, né, de alunos UF para o FRJ é que os alunos do FRJ podem fazer apenas os cursos que constam no site da Pró-Reitoria ou os cursos que a gente disponibiliza, cursos e projetos que a gente disponibiliza é, por aqui. Enquanto que os alunos UF, eles podem, sendo curso de extensão, pessoal, tá super tranquilo, tá? Essa é a diferença, ok? Professor Mauro, gostaria de comentar? Oi, não, você foi bem sucinto, bem explicativo. Não tem muito a acrescentar, não. Só Tranquilo. ratificar o que você falou, tá? E aí, tudo bem, Márcio? E aí, moleque, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui. Então, dados esses esclarecimentos operacionais, vamos dizer assim, eu diria até um pouco burocráticos, né, do sistema, né, de cada sistema, que eu acho que é importante isso sempre ficar claro para vocês, porque a gente recebe, assim, às vezes as pessoas se dedicam a fazer algum curso achando que vai valer. Como hora de extensão e não vale porque não atende esses requisitos, né, que foram explicados agora. Uma outra coisa também que é importante
é esclarecer que existe um outro tipo de atividade, que é a atividade cultural, tem um nome específico dentro do currículo, que não é atividade de extensão, tá? Isso aqui, aqui a gente está falando especificamente de atividade de extensão, tá? Como eu falei, a gente vai falar agora então um pouco dos projetos. Bom, se puder baixar aqui só para mostrar os e-mails de contato, então a gente já disponibilizou aqui os e-mails, tá? Que vocês podem entrar em contato e também a gente tem aqui o link das extensões das outras universidades para os alunos da UF, né? Especificamente que tem essa possibilidade, né? De fazer projetos de extensão de outras universidades e que não só os projetos de extensão que estão na Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Bom, então, dado isso, a gente vai falar um pouco dos projetos, tá? E como que a gente. Bom, antes da gente entrar no projeto, deixa eu só falar porque tem aqui uma parte que aí você fique ligado. Todo início de semestre, a gente envia para os alunos um questionário explicando para eles os projetos que nós vamos estar disponibilizando naquele semestre, dentro desses 4 projetos, né, que a gente fez e a gente constituiu para vocês. E o aluno, ele tem que preencher algumas informações dele, matrícula, polo, e qual o período que ele está, e dizer qual é o projeto que ele tem interesse em participar. Por quê? Isso é muito importante vocês saberem e ficarem ligados em responder esse questionário. A gente vai dar sempre prioridade, os coordenadores dos projetos vão dar sempre prioridade para os alunos que estão em períodos já próximos à formatura. Então, se a gente tem, por exemplo, 200 respostas e o projeto atende 100 alunos, a gente vai pegar os 100 alunos que são mais antigos, né, que estão mais próximos do período de formatura, tá? Mas não deixem de responder. Porque, eu estou no terceiro período, pode ser que eu não seja escolhido, mas preenche, pode ser que você seja e você já possa já realizar a extensão, tá? Então, mas também não fique desanimado se, você respondeu e não foi, vamos dizer assim, não estava ali, né, não entrou nas vagas, né, do curso, do projeto de extensão. Porque é isso, né? Só para dar uma satisfação a vocês. Que a prioridade, obviamente, a gente vai dar para os formandos, né? Porque precisa atender esse requisito, tá? Então, o critério de escolha é esse, tá? É o período de formatura, tá mais próximo do período de formatura. Bom, é, dado isso, a gente agora vai mostrar para vocês um pouco de cada projeto, falar rapidamente, brevemente de cada projeto, e por fim a gente vai clicar no link projeto disponíveis e já dizer para vocês de cara, né, quais são os projetos que já estamos prevendo de disponibilizar para vocês nesse semestre, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa dentro disso que eu falei, eu não sei se faltou alguma informação. Bom, então falar do projeto de empreendedorismo, né, que é o primeiro. E assim, são 210 horas, né? Nenhum projeto de extensão, agora, antigamente, né, podia fazer projeto de extensão com um período de 210 horas. Hoje não é possível. A carga horária máxima de cada projeto são 180 horas, tá? Então, necessariamente vocês vão ter que fazer 2 projetos, tá? É no mínimo 2, né? Porque a carga horária de um projeto é no máximo 180, então pelo menos 2 projetos vocês vão ter que estar inscritos, tá bom? Então vamos, Ademir, se puder, isso, projeto empreendedorismo. Então, tudo que está escrito aqui, na verdade, né, esse resumo do projeto, ele vai nesse formulário para vocês, tá? O formulário que vocês vão ter que preencher, esse formulário inicial que é um formulário de demanda, que a gente chama, né? Que é isso que eu expliquei, para a gente fazer a triagem dos alunos que vão participar dos projetos, né? Cada coordenador faz a triagem de acordo com o semestre, né? O período que está o aluno que está no período mais próximo à formatura. Então, essa explicação que está aqui, ela vai de novo para vocês, tá? Mas aí vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, lerem com calma. Mas, resumidamente, eu vou trazer para vocês a experiência do projeto e do que se trata.
Esse projeto especificamente é da nossa equipe, né? A nossa equipe é que lidera esse projeto. Nós somos os coordenadores desse projeto. Esse projeto ele vai ser disponibilizado todo semestre. A ideia é que ele sempre esteja disponível para vocês. São 180 horas, né? A gente conseguiu a carga horária máxima, né, que ele pode ter. E ele é um projeto que não tem pré-requisito, tá? O aluno ele não precisa ter cursado nenhuma disciplina específica. E ele é um formulário, né, que a gente passa pros alunos, né? Em grupos, né? Os alunos vão ter que formar grupos e vão ter que fazer uma pesquisa, né? De preenchimento desse formulário de uma determinada empresa, né? No caso, a gente está priorizando MEI e PMEs, né? Pequenas e microempresas, tá? A gente faz, assim que vocês responderem, os alunos que forem selecionados vai então ter uma reunião com esses alunos, e aí a gente, de fato, tem uma explicação um pouco mais detalhada do projeto, que não é o foco dessa reunião de hoje, tá? Mas a gente simplesmente vai dizer para vocês, né, quais são, como vocês precisam se organizar, os grupos, né, como é que esses grupos devem ser compostos, algumas indicações, orientações com relação à escolha da empresa, prazos, né, para vocês entregarem, né, a demanda do projeto, esse tipo de coisa, tá? Então, o projeto de empreendedorismo, ele trata disso, tá bom? E a gente fala mais dele na própria reunião do projeto e vocês podem depois ler com calma aqui a descrição. O segundo projeto é o projeto de finanças pessoais. À frente dele está o professor Luiz Antônio. Ele geralmente não participa dessa reunião semestral, mas ele é um professor também que sempre que possível ele disponibiliza esse projeto e é um projeto também bem simples. Só que esse projeto, ele só tem 30 horas. Então, assim, ele é um projeto que a gente fala assim, ele tem poucas horas, mas ele é muito importante, porque às vezes o aluno precisa justamente de 30 horas para cumprir sua carga horária. E como ele é um projeto também que ele é disponibilizado geralmente todo semestre, então é, ele tem uma demanda também grande, né? Os alunos procuram muito por esse projeto, tá? Então, mais detalhamento desse projeto também é quando o professor Luiz Antônio ele pega a lista e aí ele faz também uma reunião com os alunos e explica detalhadamente esse projeto, tá? Que é um projeto também bem objetivo, tá? E fácil de participar, vamos dizer assim. Bom, temos então o projeto de imposto de renda, que é, vamos dizer assim, um projeto mais tradicional que a gente tem, né, no CEDERJ. Ele é disponibilizado só uma vez no ano, no primeiro semestre, por causa do período de imposto de renda, né, que é quando acontece a declaração do imposto de renda, que é justamente o que o aluno precisa fazer. É uma forma do aluno fazer, botar em prática a declaração de imposto de renda. E aí os detalhes, né, quem é o coordenador desse projeto atualmente é o professor Frederico Cavalcante, que também não está aqui na reunião, mas que também recebe a demanda, né? O aluno que quer participar, ele faz reunião com esses alunos, os alunos precisam participar dessas reuniões. Caso contrário, ele considera que o aluno não participou do projeto, mesmo que entregue o imposto de renda, né? Feito. Então é muito importante que o aluno participe da reunião, tá? Do imposto de renda. Esse é um projeto também de 180 horas e ele tem um pré-requisito, né? Que é ter cursado a disciplina de legislação tributária, tá? E então a gente também tem o projeto Iniaga, que é uma incubadora lá do Polo, né? É lá no Fundão. Eu vou pedir para Ana Beatriz falar um pouco mais, porque eu acho que ela conhece um pouco mais esse projeto. Porque quem é a coordenadora desse projeto é a professora Eliane, né? Que eu falei aqui no início da reunião, que ela não está presente hoje aqui, que ela também é coordenadora da extensão lá no CEDERJ, aí no CEDERJ. E também é um projeto que ele é um pouco móvel. A única coisa que eu sei mais é que ele é um pouco mais móvel e varia de acordo com a atividade disponível. Então, assim, ele não tem uma carga horária fixa, tá? Pode ser de 180 horas ou podem ser menos horas, tá? Aí vai depender da demanda, né, e do tipo de trabalho, né, que a professora Eliane vai estar disponibilizando. Bia, se você quiser falar um pouco mais, ou Ayala, ou Júlio, Mauro, Opa, Ademir, Paula, puder falar mais um pouco do INH. tem alunos aqui questionando sobre quando vai começar as inscrições para os projetos.
Ah, tá. Então, a gente vai enviar para vocês, tá? Esse questionário. Esse questionário já meio que a gente já tem ele pronto, assim, né? A gente precisa só adaptar algumas informações. E a gente dá um prazo para vocês responderem esse projeto. Aí vocês, assim que vocês respondem esse projeto, isso é mais ou menos um tempo assim de uma semana que a gente encaminha para os coordenadores dos projetos que, né, estão disponíveis e que vocês marcaram que têm interesse. Então, os coordenadores vão fazer a seleção e vão encaminhar para vocês, né? Então, o link e as informações pertinentes do início do projeto, tá? Isso já deve acontecer por agora, né? Até a segunda quinzena de setembro, com certeza, o projeto já vai estar acontecendo, tá bom? Oi, gente, boa noite. É, Paula, você diz para apresentar o que o projeto faz, como se dá o projeto? Isso. Se puder falar um pouquinho, né? É Então, importante. o projeto da ENIAG é um projeto super legal. Eu já assisti, né, algumas vezes, assisti algumas aulas. E é um projeto que entra, de fato, em contato com algum microempreendedor, né? Uma pessoa que trabalha com qualquer tipo de coisa, que tem um negócio, um pequeno negócio. E os alunos, eles precisam encontrar formas de ajudar aquele microempreendedor a melhorar o negócio dele. Então, ver a forma como está sendo feita a venda, sobre os lucros, né? Se os preços eles estão de acordo com a pessoa com aquilo que a pessoa tá pagando para comprar os produtos para revender. Então, tenta olhar também, por exemplo, a marca, né? Olhar como é que essa pessoa está fazendo o próprio marketing do negócio. Então, cada detalhe, eles avaliam cada detalhe, eles fazem uma entrevista com o empreendedor e depois de um tempo. Eles vão traçando estratégias, né? Eles vão conversando com os professores, com os coordenadores, eles vão vendo novas estratégias para tentar ajudar esse microempreendedor. Então, é um projeto super legal de fazer parte, assim. É, eu acho muito bom mesmo, mas é basicamente isso. Joia. Acho que tem pergunta aqui no chat, né, Júlio? Sim, estamos respondendo aqui. São perguntas tradicionais, né? Pode se inscrever mais de um projeto? Sim, pode se inscrever mais de um projeto. Alguns casos de 180 horas, né, a gente toma o cuidado de não permitir que o aluno faça duas atividades de 180 horas, se isso vai excluir a oportunidade para outros alunos, entendeu? E aí é uma É, das perguntas. uma coisa também que eu acho importante, né? Se o aluno fizer mais de 210 horas, no currículo dele só vão aparecer 210 horas, tá? Porque o sistema, o Sistacad, não permite que mais de 210 horas sejam lançadas no total de horas, tá? Então, assim, vocês vão ter, né? Vocês podem até eventualmente pedir pro coordenador alguma declaração, de repente, sei lá, vocês vão participar de alguma entrevista de emprego, acha que foi importante essa experiência, né? Pode ser até que isso já sai no currículo de vocês, né? A participação, se for pelo SIGA, por exemplo, sai ali o registro que vocês participaram na extensão, mas no Sistacad só fica a quantidade de horas de 210, tá? Isso é bem importante vocês tomarem ciência disso, tá bom? Então, uma coisa também muito importante é que o e-mail de vocês da plataforma esteja atualizado, tá? Porque, obviamente, vocês recebem toda a informação, né, de todos os cursos que vocês estão fazendo por lá. Então, assim, tudo que é enviado para vocês é pela plataforma. Então, vai para o e-mail que está cadastrado lá, tá? Especialmente esse questionário, do projeto de extensão, tá bom? Professora Paula, me concede um Oi. minuto. Aham. Tá, com relação ao projeto do imposto de renda, geralmente ocorre sempre no primeiro semestre, né? Dentro daquele período do imposto de renda. Já conversei com o professor Fred, a gente deve estender isso, a gente ainda estudando como é que nós vamos fazer. A oferta para o período todo, Ah, que né? legal, que ótimo. Porque às Maravilha. vezes tem algum, algum contribuinte que não entregou, né? E acaba entregando atrasado. E também nós Sim. temos a ITR, que é o imposto territorial, que tem que entregar até novembro, né? Então a gente está tentando ver se estende isso mais para o segundo semestre também, que isso vai dar um fôlego maior para os alunos.
tá? Ótimo, Isso que eu maravilha. queria falar. Tinha um outro assunto que eu queria falar também aqui sobre. ah, Agora me fugiu aqui o imposto de Professor, renda. Oi. professor, os e-mails dos alunos da UF, né? Sempre lembrar E-mails, do né? IDUF. Isso, isso. Isso, e-mails do duplo. É sobre isso mesmo. O que acontece? A Federal Fluminense, esse ano, ela, ela despachou uma diretriz interna que todos os integrantes da Universidade Federal Fluminense devem usar o e-mail institucional, né? Todo o tráfego vai ser feito através do e-mail institucional. Isso tem até, eu acho que no final do ano, o ano que vem, eu não sei, já coloquei isso lá no site da graduação. Então, eu pediria aos alunos os que estão ingressantes, acessem a página da coordenação. Lá tem as instruções como acessar o, o aplicativo da UF, né, app UF, e para você acessar a sua página pessoal na UF, né? Lá você vai ter o seu número de matrícula da UF e o seu e-mail da UF. Tá? Procurar sempre utilizar o e-mail da UF. Por quê? Alguns formulários, alguns projetos, alguns procedimentos só poderão ser acessados com e-mail @iduf, dentro do ambiente UF. É, igual o gov.br. Você vai acessar a Receita Federal só através do gov.br. Vai acessar o Detran só através do gov.br. Então, a UF só vai acessar a UF através do e-mail do iduf, @iduf. Então, peço que vocês comecem a ver isso direitinho, porque talvez vocês possam mandar um e-mail para um e-mail da, conta, da coordenação com o e-mail particular de vocês, e esse e-mail pode cair na caixa de spam, pode demorar a ser respondido, não como penalidade, mas um filtro mesmo que o próprio sistema pode fazer. Não sei, tá? Estou aqui viajando um pouquinho, eu não sei como é que eles vão aplicar isso, mas eles estão exigindo que seja feito dessa forma. Então, aqueles que ainda não têm o e-mail @eduf, busquem lá na plataforma. Tem dificuldade? Não, não, Gustavo, você não vai receber esse e-mail. Você vai acessar na página da graduação do CEDERJ a disciplina da coordenação do curso de Atividade de ciências contábeis da extensão. UF. Ah, tá. Lá tem todas as informações de como acessar o aplicativo da UF para você acessar a sua página pessoal. Tá? Para que a sua página pessoal na UF? O que você vai ver lá é tudo que você vê na página do CEDERJ, com um certo delay. No CEDERJ ele é atualizado automaticamente. Até os dados migrarem para o sistema IDUF, também migrarem para o SIGA da UFRJ, sempre demora um pouquinho, porque eles fazem essa transmissão periodicamente, não é 100% online. Mas você pode acessar lá, você pode pegar lá seu histórico, quando você já tiver algum histórico gerado, você pode gerar declaração, e você vai ter que apanhar lá a sua matrícula, é importante ter a sua matrícula UF também, né? E você vai pegar o seu e-mail, @iduf também, que é automaticamente gerado, tá? É, é importante isso, que daqui a um tempo, a instrução está toda lá. E qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para contábeis.ead.icm@iduf, que eu respondo esclarecendo, sem problema nenhum. Tá bom? Só queria fazer esse adendo aí com relação ao imposto de renda e ao ambiente IDUF, porque é uma diretriz nova da UF que foi implementada agora tem uns 2 meses mais ou menos, e precisamos equacionar isso. Tá bom? Pode prosseguir, professora. Obrigado. Ótimo, maravilha, Mauro. Então, com relação aos e-mails, a gente só precisa de e-mail dos alunos da FRJ que têm acesso ao formulário do Google, né? Isso aí também é importante. Eu tô vendo aqui algumas perguntas do chat, o Júlio tá respondendo. Tem uma pergunta aqui, sou aluna de marketing, eu não sei se você é aluno de contábeis ou se você é aluno de outro, eu não entendi muito bem. Se você é aluno matriculado de contábeis, você pode se, assim, esses projetos são destinados a você, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Só aluno falou para. aqui que é de contábeis mesmo. Ah, Então, então, sim, claro. É, Paula, Paula.
ela deve estar inscrita na disciplina Introdução ao Marketing, deve ser Ah, isso. tá. Porque assim, ela poderia ser aluna de um curso de tecnólogo de marketing, né? Mas não pelo CEDERJ. É, pois é. Ela deve estar na disciplina. É, posso me inscrever somente em um projeto? Pode, somente um projeto pode. Você pode se inscrever em um, dois, em um, dois, três. Assim, para você concluir é que você vai ter que cursar mais de dois, mais de um. No caso, pelo menos dois, né? Porque o máximo de um projeto são 180 horas, tá? Então você pode fazer um e no outro semestre você faz outro, não tem problema nenhum, tá? O projeto Iniaga, ele é todo online, sim. A professora Eliane, inclusive, ela pensou, né? Assim, porque a gente pensa que a gente ainda recomenda que o aluno, quando for buscar um projeto de extensão que não sejam esses que a gente está disponibilizando diretamente para vocês, que sejam projetos EAD, porque isso converge com o tipo de graduação que vocês estão fazendo. Não faz sentido, né? Não faria muito sentido vocês fazerem presencial isso, né? Boa noite. Então, uma recomendação dela. Ah, a professora Eliane entrou, ótimo. Ela pode falar diretamente para vocês da NIAG de tudo que Boa ela noite a está falando. todos. Desculpem estar chegando agora. Eu vi que tem aí algumas dúvidas sobre a NH e eu queria aproveitar para falar. O que acontece é que a NH é uma incubadora de negócios de impacto que a gente tem na UFRJ e as atividades da NH, em geral, são desenvolvidas presencialmente. Acontece que para os alunos do EAD, a gente desenvolve atividades especiais, e aí vocês não precisam estar lá presencialmente. Tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, que é o seguinte: os colegas já devem ter falado para vocês que a extensão é a hora que a gente devolve para a sociedade aquilo que a sociedade investe para a gente estar aqui, né? Então, são ações nós professores, vocês, alunos, com a sociedade. Então, as ações que vocês desenvolvem, elas tendem a ser desenvolvidas de forma presencial. Vocês vão encontrar um empreendedor para atuar junto a esse empreendedor, entendeu? Vocês não estarão presencialmente na incubadora, mas as atividades de extensão elas são desenvolvidas com a sociedade, ok? Então, as atividades da INEAGA, elas normalmente a inscrição é feita pelo SIGA, como todos os projetos da UFRJ, mas nós estamos começando esse semestre na lista de projetos. Nós vamos colocar a INEAGA aqui também para inscrição, para facilitar a inscrição de vocês, tá? Então, vocês vão poder se inscrever normalmente na relação que a gente vai abrir por aqui. Combinado? Não sei se vocês tinham alguma outra dúvida que eu não vi aqui. Vocês podem se inscrever só no projeto, eu não estou vendo aqui, mas se tiver alguma outra dúvida sobre a Tem NIAGA que eu só, puder ajudar. tem só um adendo Hum. que a gente não comentou aqui. A NH ela é EAD, mas na hora que os alunos do EAD se inscreverem, eles têm que sinalizar que eles são EAD, né? Para poder. Tá fechado Como aí. eles vão fazer a inscrição por aqui, a gente já vai saber. Isso vai facilitar muito, porque senão, quando eu chegar lá no SIGA, eu não vou aceitar vocês, porque eu não vou saber, e aí eu vou querer que vocês estejam lá. Então, para a gente evitar essa confusão, a gente faz a inscrição por aqui, eu acho que facilita, tá bom? Bom, Há muitos projetos no SIGA abertos, tá? Vocês podem se inscrever em todos eles. A gente pode, se vocês entrarem no link aí que o pessoal colocou aqui
da PR5, vocês escolhem vocês pegam todos os projetos da UFRJ e podem pedir, vocês vão pedir pelo SIGA, os outros projetos, tá bom? Tem vários de contabilidade e vocês podem pedir, tá? Tá, obrigada, Eliane. É, bom, pessoal, então, eu vou só falar aqui de projetos disponíveis e tem uma pergunta da Júlia, que ela falou que está no segundo período e entrou no site da UF e se inscreveu em um projeto de extensão de pesquisa em matemática. Teria algum problema ou tenho que esperar esse formulário e me inscrever em outro projeto? O projeto se inicia 27 de agosto. Olha, Júlia, se você já está se inscrevendo em um projeto de extensão, né, tudo bem, matemática e vai ser aceito, né, pelo que o professor Ayala já explicou, né? Esse formulário que nós vamos disponibilizar, eles estão diretamente relacionados a esses projetos que nós falamos aqui, tá? Tem outros projetos que foram dos links, né, que a gente já mostrou de cada universidade, que a UF aceita, e para os alunos da FRJ tem os projetos listados no site da PR5, né, pelo SIGA, tá bom? É, Paula, Paula, fala. só para complementar a sua resposta, pode falar para a aluna enviar, a gente analisa, né? Tendo relação com contábeis ali, é, a gente analisa e dá o feedback para ela, tá bom? Então, O intuito aqui não é CSA, não. Sendo extensão e matemática, é super importante você, melhor do que ninguém aí trazendo a parte de exatas para a gestão é exemplo, né? Então, a gente analisa, fala para a aluna que tá tranquila, a gente analisa e dá o feedback para ela. pronto, então escreva um e-mail, tá, Júlia? Aí lembrando aqui a indicação do professor Mauro, tá? Do e-mail EDUF, né? Que ele explicou aqui direitinho, tá bom? É, aqui, ó, professora Eliane, eu falei a respeito um pouco da carga horária do projeto Iniaga, mas se você puder explicar um pouco mais, porque é um pouco móvel, né? Não sei bem, Então, gente, o que flexível. acontece é o seguinte: as regras da UFRJ, elas determinam que a gente atribua carga horária dos projetos de acordo com aquilo que o aluno realiza, né? A carga horária máxima passível de ser atribuída em um semestre letivo é de 180 horas. Então, o aluno ele pode, por exemplo, se inscrever em mais de um semestre e conseguir 360 horas, por exemplo, se ele ficar 2 semestres atuando intensivamente, entenderam? Então, a carga horária da Eniaga ela é diferenciada porque eu vou analisar aquilo que vocês têm de necessidade e disponibilidade. E a gente tem muitas ações que podem ser realizadas na Eniaga. Então, de acordo com a necessidade de vocês, vocês vão ter uma atividade diferenciada e vão poder obter uma carga horária diferenciada. A cada semestre, até 180 horas. Joia. Então, Márcia, a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, tá? Eu já apresentei aqui o blog, tem aqui o link de acesso, e aí você revê, né? Porque pra gente não ficar voltando no mesmo tema, tá? Basicamente, só também para você não ficar muito perdida, nós vamos enviar, fica ligado no e-mail, né? O e-mail que você tem cadastrado na sua plataforma, no CEDERJ, que nós vamos enviar um formulário, tá, com os projetos disponíveis e você querendo participar de algum projeto, você coloca lá os seus dados, tá bom? Bom, eu vou falar aqui um pouco dos projetos disponíveis desse semestre por enquanto e tem a possibilidade ainda de chegar mais um projeto, pelo que o professor Mauro falou. Ademir, se você puder clicar para mim, por favor. Só mais uma pergunta aqui. Esses projetos de empreendedorismo e finanças pessoais são, eu acho que é EAD, né? Que ele quis dizer sim, é tudo à distância, tá? Então, é, já temos, né,
com certeza, três projetos para esse semestre, que é o de empreendedorismo, de finanças pessoais e do Eniaga, tá? Vocês clicando aqui, vocês voltam para a página onde está a definição do projeto, né? O resumo do projeto, tá bom? E o Mauro vai, juntamente com o Fred, ainda confirmar a possibilidade do projeto de imposto de renda. Sendo confirmado, também vamos atualizar essa página, tá? E disponibilizar o link. De qualquer forma, sendo autorizado, sendo disponibilizado o projeto de imposto de renda, também vai o formulário para vocês colocarem o nome de vocês, tá? Aí, professor Mauro, se tiver mais alguma restrição, eu não sei, né? Porque no projeto, tipicamente, do primeiro semestre, tem uma disciplina que restringe, né, a participação. Eu não sei se para o segundo semestre se vocês vão manter, se mantém o projeto, né, o mesmo escopo, porque você falou que tem um outro tipo de declaração, né, de imposto de renda. Aí, se tiver alguma mudança, aí avisa que eu faço a edição aqui. A gente tem que só colocar essa observação, para Sim, Paulo, explicar para os alunos. sim, Paulo, com certeza. Vamos manter o mesmo escopo, né, a mesma exigência para Tá, fazer a declaração, tanto a declaração de imposto de renda quanto a DITR, tem que ter o mesmo pré-requisito, tá bom. tá? Uma vez consolidando isso, a gente realmente oferecendo isso para os alunos, a gente avisa com antecedência para a gente poder alimentar o blog, tá? É tranquilo Ótimo. com relação a isso. Beleza. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, pessoal. Eu acho que tem uma dúvida aqui de GDI. Deixa eu só ver aqui. Gabriel. Ah, Eliane que está escrevendo aqui do GDI. Tá. Suziane. Você disse que atividades acadêmicas, científicas e culturais não serão discutidas nessa pasta. Não são. É outro tipo de atividade curricular, na qual o projeto de extensão e a nossa reunião aqui não engloba, tá? Deixa eu aproveitar essa Ótimo. dúvida, Paula, por favor. As atividades acadêmicas, gente, não são extensão. Atividades acadêmicas, científicas e culturais são cursos que vocês podem fazer de curta duração. CRC, por exemplo, oferece vários. As universidades na FGV, vocês têm vários cursinhos que vocês podem fazer de atualização. Essas são as atividades que computam para atividades acadêmicas. A extensão não são cursos. Esses cursos não podem computar para a extensão, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que tudo que a gente poderia falar, a gente falou. Mas se alguém tiver ainda alguma dúvida remanescente, né, quiser ainda tiver algum ponto que queira um melhor esclarecimento, ou se alguém quiser ainda falar, né, da nossa equipe, quiser trazer mais alguma contribuição, a gente já está agora inteirando 1 hora de reunião, então assim, para a gente também não se estender muito, né, sermos objetivos, não, fiquem à vontade, tá? E passo a palavra então a vocês e dar boas-vindas aí novamente aos alunos, para os que já estão nos vendo já novamente. Somos gratos aí por estarem aqui nos ouvindo e bem-vindos aos projetos. Nós fazemos esses projetos com muito carinho para vocês. E o objetivo é realmente atendê-los da melhor maneira possível, que vocês possam colocar em prática o que vocês estão aprendendo, que vocês se sintam bem participando desses projetos, tá? São projetos pensados de uma maneira muito objetiva, que vocês possam aprender e possam também levar o conhecimento de vocês, tá bom? Boa noite. Ô, Paula, boa noite. Sou eu, Alexandre. Oi, Alexandre, pode falar. Boa noite. Ô, Paulo, é o seguinte, você sabe dizer quando que exatamente vocês vão mandar o link com os formulários para ser preenchido? Vai ser nessa semana ainda? Olha, muito provavelmente que essa semana não, mas com certeza até a semana que vem sim. Porque essa semana a gente já tá na quarta-feira, né? Então, assim, a gente ainda vai rever os formulários. Eu vou ver se eu aguardo um pouco o professor Mauro e o professor Fred, né? Para eles fecharem a questão do imposto de renda, porque aí a gente já manda
todos os projetos disponíveis do semestre para vocês, porque a gente precisa também, como a gente tem uma demanda grande por projeto de extensão, é importante que a gente tenha uma noção de quantos alunos querem participar de cada projeto, para que nenhum aluno fique sem acesso ao projeto, entendeu? Então, se a gente conseguir juntar todos os projetos e mandar de uma vez, é melhor, é mais organizado, vocês conseguem escolher melhor o projeto, entende? Então, talvez até o final da semana que vem, com certeza a gente já deve estar mandando, tá bom? Porque no caso vão ser, nesse semestre, 3 projetos apenas, não é isso? 3 projetos. 4, né? Ou Oi? 4. Ou 4, porque ainda tem a confirmação do projeto de imposto de renda. Ah, tá bom. Tá. Agora, Paulo, olha só, eu vou dar, eu entrei lá, que você explicou, deixa eu entender errado. Para quem é aluno da UFRJ, só pode pegar projeto de fora de vocês lá no SIGA, não é isso? Se não for pegar projeto com vocês, não é Isso, isso? exatamente. Pois Aham. você já teve assim a curiosidade de se simular como aluna e chegar ao seguinte: vou escolher um projeto de lá para saber se é fácil, se é difícil? Olha, a gente tem várias experiências, né, com relação a isso. A gente tem experiências de muito sucesso que o aluno consegue realmente ter acesso ao projeto, e a gente também tem algumas experiências, e por isso que, como eu tive falando no início da nossa reunião, que a gente pensou esses projetos com muito carinho para vocês, né, para facilitar a vida de vocês, assim. Às vezes, o que acontece? Tem uma demanda grande, o coordenador não consegue, né, atender, dar uma resposta, então o aluno fica um pouco assim, sem ter acesso a algum projeto. Então, a gente tem os dois casos, sabe? Então vai variar, porque a gente tem uma lista muito extensa de projetos disponíveis na PR5. Então, eu posso dizer para você que eu nunca simulei, tá? Porque eu estou atuando como coordenadora, então eu não fiz essa simulação. Mas, por experiência do que a gente observa do que o aluno traz para gente, né? Foi isso. E foi justamente com base nessa resposta que a gente está aqui reunido, fez o blog e estamos pensando nesse projeto para vocês, tá bom? Tá. Paula, Não, porque Paulo. deixa eu só, Alexandre, deixa eu só complementar. Ah, É, a sua pergunta ela é super pertinente. Eu já simulei na UF. E assim, é, em um momento, em um semestre positivo, ou uma experiência positiva, no outro semestre, uma experiência não tão positiva. Mas eu gostaria só de deixar claro assim, não depende da gente, depende do professor responsável pelo projeto, né, Paula? E aí, assim, a gente fica de pés e mãos atados. Olha, a gente orienta para o aluno fazer, mas eu mandei e-mail, não respondi, estava fora. Poxa, eu entendo, às vezes o aluno deixa para o final, a gente orienta para não deixar a extensão para o final, na reta final do curso, né? Mas assim, é o professor que está disponibilizando o curso. Nós aqui na extensão recebemos, trabalhamos a extensão na contabilidade, recebemos os cursos, disponibilizamos projetos, cursos, trabalhamos aí com toda a equipe que disponibiliza isso, mas nós não somos responsáveis pelos cursos ofertados nas pró-reitorias, né, Paulo? Então, assim, eu entendo, às vezes gera um- alguma coisa assim não tão agradável, mas peço compreensão, porque não depende da gente. O que depende da gente, a gente vira à noite e faz, entrega, tá? mas olha só, Isso é aí, muito olha só. importante que ele está É, falando, tá? não, Porque cada perfeito. projeto tem o seu coordenador, tá bom? A gente aqui só a gente facilita a vida, assim, né? Busca facilitar, trazer o acesso, né? Para que vocês possam Não, realizar o projeto. Mas pode falar, Alexandre, qual não, dúvida porque você eu fico imaginando o seguinte: se você, veja bem, vocês pegam, ofertam projetos semestralmente, até para facilitar a vida do aluno, para ele não ter que ir lá, né? Ficar correndo atrás de coordenador, ficar correndo atrás de resposta de coordenador que vocês falaram que são os responsáveis pelo projeto, né? Só que mesmo assim, parece que a demanda é maior do que a oferta. Tanto é que vocês mesmos falaram que dão prioridade para quem está nos últimos períodos, não é? Agora, eu não estou falando vocês, mas se alguém do CEDES fizesse o meio de campo entre o coordenador de lá para alguns outros projetos,
Eu digo não pegar Boa projetos noite, Alexandre. Deixa eu te explicar uma coisa da UFRJ. Eu sou coordenadora de extensão do presencial também da UFRJ. E o que acontece é que não há intermediação possível, porque cada coordenador, como eles estão explicando, é responsável pela sua atividade, que é aprovada pela Pró-Reitoria de Extensão. E o cadastro do aluno para realizar a extensão proposta por esse coordenador é realizado diretamente pelo SIGA. Nós não temos acesso. Só quem tem acesso a esse sistema é o aluno que solicita e o coordenador que recebe tal solicitação. Ninguém enxerga que solicitação foi feita e para quem. Então, não há intermediação possível, entende? Entendi. O problema é processo. Eu entendi. Exatamente. É Não há processo. possibilidade de uma intermediação. Então, como a gente conhece o problema que existe e a dificuldade de comunicação que muitas vezes ocorre entre o aluno e a coordenação do curso, do projeto, seja lá o que for, o que nós fazemos é oferecer alternativas para que vocês não sofram com essa falta de comunicação, com essa dificuldade, entendeu? Então, na Não, verdade, obrigado. é uma maneira que a gente encontrou de viabilizar a extensão para vocês de uma maneira mais simples, coisa que o presencial tem dificuldade. A gente não consegue essa mesma oferta para o presencial, por exemplo. Nossa, Entendeu? Porque, como o presencial precisa realizar as suas atividades em loco, é mais difícil a gente conseguir fazer essa intermediação, tá? Espero ter esclarecido. não, esclareceu Eliane, sim. Esclareceu, está esclarecido. Obrigado. Eliane, Eliane e Alexandre, acrescentando um pouco aí a que a professora Eliane falou, é, você me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Você falou que tudo indica que existe mais demanda do que oferta, já vista que nós damos prioridades aos concluintes, Sim, correto? É o que você falou, né? sim, sim. Na verdade, não tem a oferta, ela é muito maior do que a demanda, tá? O que nós esbarramos são em burocracias sistêmicas que impedem que o projeto siga, que a solicitação do aluno siga adiante, entende? Por isso nós fazemos projetos alternativos sem que haja necessidade de estar exatamente na ProEx ou exatamente na PR5, né, que são esses projetos de empreendedorismo, finanças pessoais, do INIAGA, da Imposto de Renda e outros que virão por aí também, entende? O problema maior é justamente a parte burocrática da coisa, porque e também tem uma outra história, a gente prioriza sim aqueles que estão se formando, porque infelizmente o aluno dificilmente o aluno ele está periodizado. Ele sempre, às vezes, fica reprovado em uma disciplina ou outra, ele foge daquele período, né? Ou, às vezes, ele se adianta em alguma coisa, por exemplo, ele pega isenções de algumas disciplinas, onde ele acaba adiantando o tempo dele na graduação. Em vez de ficar 9 semestres, ele fica 8 semestres, 7 semestres, por exemplo, tá? Sim. Então, a este aluno será dada a possibilidade de fazer antecipadamente a extensão para que ele possa fazer a concluir o curso dele, entendeu? É só por isso. Ok. A prioridade para quem está formando é exatamente por isso, pela necessidade que se impõe naquele momento. Mas você pode ter certeza que a oferta é bem maior, se não igual à procura. Tenho a certeza disso. Ok, obrigado pela explicação, pelo esclarecimento. Nada. Paula? Posso tirar só uma pequena dúvida? Eu estou aqui dentro do ProEx e eu vi que tem palestras, cursos, mesa redonda, roda de conversa e oficina. Todos contam como atividade de extensão ou tem que ter uma nomenclatura aqui específica, só curso?
ProEx UF. Prioriza curso, prioriza Isso. curso. Ah, tá ok. Tem palestras também, mas então não é Paula, viável. Paula, você está falando da ProEx da Da UF, da UF, semana da de UF, Da extensão. UF. professor. A semana de extensão. Isso. Tem os Então, filtros lá, eu acho, Ayala, palestra, curso, mesa redonda. sim, Porque no meu caso eu o preciso que, só de 30 horas. que terão algumas palestras que serão feitas online, tá? Então, acho que a gente poderia, Ayala, como é na Uhum. semana de extensão, aceitar isso sim, porque está dentro do programa de extensão. Está Tem dentro da extensão. semana da extensão. Né? Uhum. A gente, Tem Né? uma E lá, aqui, e tem a lá gente uma no pede aqui, para palestra. priorizar, mas é, lá no o certificado curso. vai estar constando, né, que Uhum. ela participou do projeto, do programa de Não, teve o extensão da certificado área. da Pró-Reitoria, tá escrito extensão lá, Exatamente, show já de atende, bola. já atende. Bom, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Uma extensão pela PR1 e consta no BOA. Está relacionado ao SIGA. Então, isso fica listado lá no seu boletim oficial, no SIGA, mas isso não retorna para o SISHACAD. A gente não tem como saber que isso aconteceu. Você precisa informar para os tutores, tá? Que eles vão trazer para nós e aí nós com a gente entra no SIGA e comprova que já Uhum. facilita, porque quando a gente faz por aqui, a gente lança no SISHACAD e o SISHACAD semestralmente transfere todas as notas de vocês para o nosso sistema acadêmico. Então é muito mais fácil, entendeu? Aí vocês ficam já relacionados nos dois sistemas. Mas quando o lançamento é feito direto no sistema da UFRJ, a gente precisa atualizar o SISHACAD, por isso que ele não aparece no SISHACAD. Oi, Eliane, boa noite. Boa É, noite. então, eu estava com muitas dúvidas quanto à extensão. E eu me inscrevi, se eu não me engano, 3 vezes nessa gestão de desenvolvimento e inovação. Eu não sei se é a mesma Uhum. matéria que vocês mencionaram aqui na live, GDI, porque para mim tinha uma Sim, certa diferença. é, O GDI tem que Existem ficar agora dois aqui. GDI. Isso, dois. Esse E você semestre, picotou, Raquel, eu não te entendi. desculpa. Raquel, Oi, estou aqui. você picotou, eu parei de te entender. Se você puder explicar, você se inscreveu no GDI e você foi retirada da turma, é isso? Isso, esse semestre computou para mim no Ok. Sextacard que eu estava inscrita, mas aí eu não finalizou. Tá, eu vou explicar por quê. Hum, A gente agora abriu, inclusive, a GDI 2 para oferecer mais oportunidade para vocês desenvolverem a disciplina. O que acontece é que a disciplina de GDI ela só comporta 50 alunos. Quando chega nesse limite, e tira o excedente. E, mais uma vez, a escolha é feita pelos mais antigos. Então, os mais antigos ficam sempre na frente de quem está nos períodos iniciais,
por isso que você não deve estar conseguindo. Agora a gente criou a GDI 2 para aumentar a oferta, e com isso vocês têm agora a possibilidade de fazer vagas, né? Vocês têm 100 vagas disponíveis. Outras disciplinas de extensão. A disciplina de finanças pessoais é uma disciplina de extensão, vocês têm lá no board de vocês. Então, A tá falhando. Então, existem outras disciplinas de extensão que podem ajudar vocês a cumprir as 90 horas, dado que vocês precisam cumprir 2 disciplinas. É isso. Entendi. Então, tenho a GDI 1 e a GDI 2. Não tem uma ordem certa para eu seguir. Eu posso fazer a 2 se a 1 não tiver vaga, é isso? Quanto à Pode, de pode. finanças pessoais, pelo que eu entendi lá na UFRJ, no meu boletim, parece que finanças pessoais não foi computada para a UFRJ. Talvez não estava, não na época não estava fazendo parte dessa PR5. Conseguiu me entender? Finanças pessoais tem a disciplina e tem o projeto. O Ah, projeto de finanças pessoais, você se inscreve aqui. A disciplina de finanças pessoais, você se inscreve no SISCHACAD, você não vai se inscrever no SIGA, porque a inscrição de vocês é no SISCHACAD, entendeu? entendi. Então, Lá no site da UFRJ, o que aparece é a disciplina de finanças pessoais. eu tenho uma pontuação no meu Sextacard, 30 atividades de extensão. Então, foi uma atividade de extensão de finanças que não foi aceito pela UFRJ, ou não? Não, não é isso, é porque você tem 30, quando você tiver 210 horas, vai ser migrado. Não, não Tá. tem nada de não foi aceito, Ah, então, amém, então, né? tá? Tá bom, então. Então, eu não estou perdendo nenhum processo na hora de me inscrever na Não, não está extensão. perdendo nada. Ah, então, tá ótimo. Obrigada. Ai, Gabriel, meu áudio está ruim, desculpe, gente. Vocês não entenderam o que eu falei? Eu estou ouvindo de boa, tá bem claro. É, eu também ouvi bem. Ah, então tá bom. Então, meninos, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, vocês Agora picotou. É, agora picotou. irem procurar. O pessoal da tutoria vai estar dando. Vão até lá, tirem as dúvidas que está a vida das pessoas. Tchau, gente. Pessoal, então, boa noite a todos. A gente encerra então a nossa reunião por hoje, tá? O vídeo vai estar disponibilizado, acessem o blog. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, tá bom? Uma boa noite, boa quarta-feira, boa semana para todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fique à vontade para entrar em contato via sala de tutoria, via e-mail. Grande abraço, excelente semestre para todos. Tchau, Paula, tchau. Tchau, Ana, tchau, se gente. puderem Até a aguardar um próxima. pouco,